É isso aí, concurseiro, é isso aí, concurseira. Vamos para mais uma aula aqui do Operação GCM Brumadinho. Hoje é sobre conhecimentos gerais e atualidades, beleza? Falaremos sobre áreas de risco geológico, enchentes e defesa civil. Questão de número 1 diz assim: no que se refere à Lei Federal número 12.608 de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, a execução das ações de proteção e defesa civil ocorre de forma integrada e sistêmica em fases distintas. Assinale a alternativa que apresenta a fase que compreende as ações destinadas a evitar a ocorrência de desastres ou a minimizar a sua incidência. E aí, pessoal? Ele quer assinalar a alternativa que apresenta a fase, ele quer a fase que compreende ações destinadas a evitar a ocorrência de desastres ou minimizar a sua intensidade. É isso que a questão está querendo. O item A vai dizer que é respostas. É essa. São as respostas. São a recuperação. É a recuperação. É a prevenção. É a preparação. E aí, pessoal? Qual que é a resposta da questão? Assinale a alternativa que apresenta a fase que compreende as ações destinadas a evitar. Então, são ações preventivas, são ações tomadas para prevenir a ocorrência de desastres ou então minimizar a sua intensidade. Isso é a prevenção. Gabarito item C, beleza? Gabarito item C. No comentário diz assim: a fase de prevenção engloba medidas estruturais e não estruturais que visam a evitar que o desastre aconteça ou a reduzir consideravelmente o seu impacto inicial, com obras de contenção de encostas ou mapeamento de áreas de risco. A preparação otimiza a resposta, como por exemplo simulados de alertas. A resposta já busca o socorro e a assistência imediata, beleza? Então a preparação, ela otimiza a resposta. A gente tem a resposta e tem a preparação. A preparação é uma otimização da resposta. A resposta, ela vai buscar o socorro e a assistência imediata. A preparação, ela vai praticar simulados, alertas, né? Fazendo cenários como se já tivesse acontecendo aquela tragédia, aquela coisa, né, para as pessoas treinarem, saber o que fazer, né? Então, e a recuperação envolve a reconstrução e reabilitação de cenários afetados. Então, você tem que lembrar para a sua prova: prevenção, preparação, resposta e recuperação. Beleza? Prevenção você já vai lembrar, são ações que vão prevenir com que o desastre aconteça, né? Preparação, a preparação você vai lembrar que ela é uma otimização da resposta, você vai ter simulados, alertas, certo? A resposta já é a busca imediata do socorro, a assistência imediata, quando a tragédia acontece. Então você tem ali de imediato a resposta, a ação do Corpo de Bombeiro, por exemplo, da própria GCM, atuando ali na defesa civil, né? Tentando socorrer ali as pessoas, enfim. E também tem a recuperação, que a recuperação é exatamente a reconstrução, a reabilitação do cenário afetado, certo? Então leve isso para a sua prova: prevenção, preparação, resposta e recuperação. Questão de número 2 diz assim: a gestão de desastres e riscos geológicos baseia-se em uma equação fundamental que relaciona diferentes elementos para determinar o nível de risco de uma comunidade. O conceito que define a vulnerabilidade de uma população ou a infraestrutura somada à exposição a uma determinada ameaça natural ou antrópica refere-se diretamente ao
O que é antrópico, pessoal? Antrópico é praticamente como se fosse o contrário de natural, enquanto que a ameaça natural, o próprio nome já está dizendo, né? É uma ameaça que vem da natureza. O antrópico é uma ameaça causada pela ação humana, beleza? Então isso é o antrópico. A questão ela quer o conceito que define, ó, palavras-chave aqui, ó, vulnerabilidade de uma população e infraestrutura somada a exposição, outra palavra-chave, exposição, e uma determinada ameaça, outra palavra-chave, ó, natural ou antrópica, refere-se diretamente ao. Item A diz risco ambiental, item B diz fator de mitigação, item C diz plano de contingência, o item D diz nexo de causalidade. E aí? Você sabe, essas questões aqui você pode achar que é facinho, mas elas podem pegar você na hora da prova. Não negligencie essa parte, certo? Gabarito da questão é o item A, risco. Toda vida que a questão trouxer exposição mais vulnerabilidade mais ameaça, isso vai ser igual ao risco, certo? Então grave isso. Vulnerabilidade mais exposição mais ameaça é igual ao risco ambiental, beleza? Fator de mitigação, o que é mitigar? Mitigar é diminuir. Então, fator de mitigação é diminuir os riscos, certo? É você criar coisas que não vão resolver 100% o problema, não vai impedir 100% que ocorra o problema, porém você vai mitigar, você vai diminuir as chances de que o problema aconteça, certo? Beleza? Plano de contingência. O plano de contingência é um plano de ação para se caso uma tragédia acontecer, né? Um infortúnio acontecer, o município deve ter o seu plano de contingência para saber o que fazer, para onde ir, né? Onde se abrigar. Esse é o plano de contingência, certo? O nexo de causalidade é muito utilizado no direito, certo? Você preste atenção porque isso aqui tanto é importante para a sua disciplina de direito penal, quanto também aqui na questão do conhecimento geral, porque as bancas às vezes trazem essa mistura do direito junto com o conhecimento geral, como é o caso aqui, ó, item D, nexo de causalidade. O que é o nexo de causalidade? O nexo de causalidade é o elo, aquilo que vai ligar a conduta com o resultado. Então, aquilo que liga a conduta, quando se fala em conduta, tem-se tanto a ação quanto a omissão. Então, a ação ou omissão ligada ao resultado, isso, quando existe uma conexão da ação ou omissão e o resultado produzido, essa ligação chama-se nexo de causalidade. Por exemplo, vamos supor que um engenheiro construiu um prédio, certo? Só que ele foi totalmente negligente. Ele formou uma base que não era uma base apropriada para a estrutura do prédio. E ele, como alguém formado, tendo conhecimento, ele deveria saber que aquela base não era adequada para aquele prédio. E aí, porventura, Deus o livre, o prédio pegou e caiu, veio a cair. O que acontece? Essa ação do indivíduo, do engenheiro, de não ter tomado os devidos cuidados, pode ser considerado uma omissão também, né? No caso aí é mais uma ação, né? Uma ação, uma imperícia, no caso. Essa ação desse engenheiro, junto com o resultado, que foi o desabamento do prédio, né? E vamos supor que tenha provocado ferimentos ou até mesmo vítimas fatais, você pega a ação desse engenheiro com o resultado e você vê que a ação dele produziu o resultado, isso é chamado de nexo de causalidade. É o que o direito penal, o direito vai chamar de nexo de causalidade, porque a ação, né, a ação do indivíduo, ela foi fundamental para que ocorresse o
o desastre, o desabamento. Então isso é o nexo de causalidade, beleza? Então vamos lá. Eu trouxe aqui bem especificado cada um. Ó. O risco, que é o gabarito da questão, item A diz assim: o risco é a probabilidade de que um desastre aconteça, gerando danos humanos, materiais ou ambientais. Para que o risco exista, preste atenção, você precisa obrigatoriamente ter os 3 ingredientes juntos. Quais são? A ameaça, que também pode ser chamado de perigo, né? O que é? É o evento em si. Exemplo, um rio que pode transbordar ou uma encosta que pode cair. Isso é a ameaça ou perigo. Também a exposição, que é a exposição, ter pessoas, casas e estruturas localizadas no caminho dessa ameaça. E a vulnerabilidade. Vulnerabilidade é o quê? A fragilidade dessas pessoas ou estruturas. Exemplo, uma casa de alvenaria bem construída é menos vulnerável a uma enxurrada do que uma barraca de madeira. Então, quando você tem esses 3, ameaça, mais exposição, mais a vulnerabilidade, você tem o risco. Beleza? Lembrando que a ameaça também pode ser chamada de perigo. A prova pode trazer a palavra perigo. Se o enunciado fala da união de vulnerabilidade, exposição e ameaça, ele descreveu perfeitamente o conceito de risco. Ok? O item B, no item B lá que falava sobre fator de mitigação. Ó, mitigar significa reduzir ou minimizar. Portanto, um fator de mitigação é qualquer ação, obra ou medida adotada para diminuir o impacto de um desastre caso ele aconteça, beleza? Exemplos práticos: construir um muro de arrimo em uma encosta, fazer o desassoreamento, aqui é a limpeza de um rio para aumentar sua capacidade de água, ou instalar para-raios em prédios. Esses são exemplos de mitigação, ok? O C, que falava sobre o plano de contingência, também conhecido como PLACON. PLACON são as iniciais, PLA de plano, PLAN, melhor dizendo, de plano, e CON de contingência. O plano de contingência é o documento de planejamento operacional. É o famoso manual do que fazer se o pior acontecer. Cada município deve ter o seu para cenários específicos, como inundação ou deslizamento. Nele constam informações como: quem vai avisar a população sobre o perigo, para onde as pessoas devem correr, pontos de encontro, né? Onde funcionará o abrigo público, qual será o papel da GCM no isolamento da área. Tudo isso faz parte do plano de contingência. Esses aqui são exemplos, certo? Isso aqui não é taxativo, isso aqui é exemplificativo. São apenas exemplos do plano de contingência. Ok? E o D, que fala sobre o nexo de causalidade, a explicação diz: este é um conceito que vem do direito e muito usado em investigações e perícias de engenharia ambientais. Muito utilizado em perícias de engenharia ambientais. Então a questão pode naturalmente trazer, né, o direito misturando com este assunto do conhecimento geral que está no edital da GCM Brumadinho, beleza? Então, o nexo de causalidade é o vínculo direto que une uma conduta. Lembrando que conduta é tanto uma ação como uma omissão. Isso é chamado de conduta, certo? Ao resultado. Então, quando você liga uma conduta ao resultado, que é o dano causado, você vê que existe relação da conduta com o dano, com o resultado. Isso é chamado de nexo de causalidade. Beber uma aguinha aqui, pessoal. Bora lá. Questão de número 3 diz assim: em um município com relevo acidentado ou histórico de atividades minerárias e de ocupação urbana irregular, o monitoramento de riscos geológicos é crucial. Qual dos seguintes sinais geológicos ou estruturais em uma encosta indica um processo iminente de movimento de massa, ou seja, deslizamento, demandando a atuação imediata da Defesa Civil e da GCM? O item A diz: aparecimento de trincas horizontais no solo e inclinação de postes ou árvores.
O item B diz aumento do nível de lençol freático sem alteração na cor da água superficial. O item C diz compactação natural no solo com redução da inclinação do talude. E o item D diz crescimento de vegetação rasteira, gramíneas ao longo da encosta. E aí, pessoal? Gabarito da questão é o item A. Aparecimento de trincas horizontais no solo e inclinação de postes ou árvores. Isso são indicações de um possível deslizamento, certo? Aumento do nível do lençol freático sem alteração na cor d'água, não tem nada a ver. Né? Agora, compactação natural. Compactação é o contrário. Compactação, o solo vai ficar, como o nome está dizendo, compacto. Ele vai ficar mais junto, mais unido. Então, isso é o contrário de um deslizamento, né? E o crescimento da vegetação gera exatamente a compactação. Por quê? Porque a vegetação chamada de gramíneas, né, essa vegetaçãozinha rasteira, né, grama, mato, como a gente chama, ao longo de uma encosta, ele vai provocar exatamente a compactação, ele vai gerar aderência, ele vai gerar união na terra, né? Então, ele, na verdade, ajuda a prevenir o deslizamento, certo? Então, realmente, uma indicação de deslizamento são aparecimentos de trincas horizontais no solo e inclinação de postes e árvores, beleza? Gabarito item A, comentário. O surgimento de fendas, trincas ou rachaduras no terreno, muros e paredes, bem como inclinação de elementos verticais, como árvores, postes e cercas, são sinais clássicos de instabilidade no solo e rastejo, deslizamento eminente. Okay? A vegetação rasteira ajuda a fixar o solo, mitigar o risco, e a compactação natural tende a estabilizar, não sendo sinais de perigo iminente. Beleza? Questão de número 4. A Defesa Civil diferencia tecnicamente os fenômenos hidrológicos urbanos para a correta aplicação dos planos de contingência. O fenômeno caracterizado pelo acúmulo de água no leito menor de um rio, que extravasa para um leito maior, planície de inundação, de forma gradual, devido às chuvas contínuas na cabeceira, é denominado de. Então vamos lá, pessoal. Ó. Vamos marcar aqui pontos importantes. Ó. O fenômeno caracterizado pelo acúmulo de água no leito menor. Acúmulo de água no leito menor de um rio, que extravasa para o leito maior, que é a planície de inundação, de forma gradual, devido às chuvas contínuas na cabeceira. Isso aqui é denominado, qual é o nome desse fenômeno? Como ele é denominado? É alagamento, é enxurrada, é inundação ou é subsistência? E aí? Gabarito da questão, item C, inundação, beleza? Gabarito da questão, item C, inundação, ok? Comentário mostra bem claro o seguinte: a inundação ou enchente em seu ápice ocorre quando o volume de água supera a calha principal do rio e invade as áreas marginais de forma gradual ou brusca, certo? Então, pessoal, ó, o inundamento, sempre você vai associar a palavra inundação, o inundamento, ao acúmulo de água no leito menor de um rio, extravasando para um leito maior, certo? De forma gradual, devido chuvas contínuas na cabeceira, isso você vai associar a inundação, beleza? Alagamento, o que é alagamento? Alagamento é um problema estritamente urbano ligado ao sistema de drenagem deficiente, como os bueiros entupidos, impermeabilização do solo. Isso é o alagamento, certo?
sem necessariamente envolver corpos d'água principais. A enxurrada, o que é a enxurrada? A enxurrada é o escoamento superficial concentrado com alta energia, certo? A enxurrada ela é produzida com alta energia, no sentido de ser forte, né? Uma correnteza forte. No contexto da geologia e da defesa civil, subsistência é o termo técnico para o afundamento gradual ou brusco da superfície do terreno. Beleza, pessoal? Presta atenção nisso. Esse fala aqui da subsistência. O que é a subsistência, pessoal? A subsistência é quando um solo praticamente ele vai desabar na vertical. É praticamente um buraco no meio do chão. É isso. Diferente do desmoronamento, que o desmoronamento ou deslizamento, ele vai correr pela costa, né? Ele vai deslizar na costa de um monte, de um alto, de um barranco, certo? Diferente da subsidência. A subsidência é praticamente um buraco que se abre no meio da terra, na vertical, certo? Ok? É exatamente o que vai explicar aqui, ó. No contexto da geologia de defesa civil, subsidência é o termo técnico para o afundamento gradual ou brusco, ou pode ser devagar, aos poucos, ou pode ser de uma vez, da superfície do terreno. Diferente de um deslizamento, onde a terra corre de lado, descendo uma encosta, no deslizamento é assim. Já na subsidência, o solo se move verticalmente para baixo, cedendo devido ao colapso das camadas de rocha ou terra que estavam abaixo dele. Beleza? Então grave aí a diferença entre deslizamento e subsidência. Deslizamento vai correr, né? Ele vai escorrer pela costa, né? Vai escorrer pela costa, e a subsidência é praticamente um buraco que se abre no meio do chão na vertical, ok? Questão de número 5 diz assim: considerando as competências das guardas municipais estabelecidas no Estatuto Geral das Guardas Municipais, Lei Federal número 13.022 de 2014, e sua articulação com a defesa civil em situações de desastre, com inundações ou colapsos estruturais, assinale a alternativa que apresenta uma atribuição, melhor dizendo, correta da GCM. E aí, pessoal, qual seria uma atribuição correta da GCM em caso de um desastre? O item A diz: assumir a coordenação técnica exclusiva de engenharia civil para liberação de edificações interditadas. Não, pessoal, isso aqui é competência do engenheiro, né? Isso aqui é competência dos engenheiros e não da GCM. Então, A não pode ser. O item B diz: decretar situação de emergência ou estado de calamidade pública no âmbito municipal. Não, quem faz isso é o chefe do Poder Executivo, ou seja, o prefeito. Né? O chefe do Poder Executivo do município é o prefeito. Ele é quem vai decretar a situação de emergência ou estado de calamidade municipal. Beleza? Item B não pode ser. O item C diz: atuar de forma preventiva e comunitária, apoiando nas ações de isolamento de áreas de risco, evacuação de moradores e garantia da ordem pública. Perfeitamente. Gabarito item C. Essa é uma atribuição da GCM em casos de desastre, de desabamento, de prestação de socorro. Beleza? O item D diz: emitir laudos geológicos definitivos sobre a estabilidade de barragens e rejeitos de mineração. Não, isso aí é para o pessoal da geologia e também para os engenheiros, e não para a GCM. Beleza? No comentário diz assim: a GCM atua como força de apoio fundamental ao sistema municipal de preparação de defesa civil, certo? Suas funções em desastres incluem o isolamento de perímetros afetados, auxílio na retirada humanitária de famílias e áreas de risco e preservação de segurança pública, certo? Então grave isso, porque isso é
papel da GCM em casos de calamidade pública, de desastre, para a prestação de socorro. Qual é o papel da GCM? Isolamento de perímetros afetados, auxílio na retirada humanitária. Então a GCM vai auxiliar o corpo de bombeiro para retirar seres humanos debaixo dos escombros, né? De famílias e áreas de risco, e preservação de segurança pública local, né? Prevenir que outras pessoas sejam afetadas, ok? Prevenir que um desastre termine gerando outros desastres, certo? A decretação de emergência é ato exclusivo do chefe do executivo, ou seja, o prefeito, e laudos técnicos são de responsabilidade de engenheiros e geólogos habilitados, ok? É isso aí, pessoal. Se inscreva no canal, deixe o gostei. Até a próxima videoaula. Bons estudos!